do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, traz o seguinte versículo para nós. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos 20, 28. Bom, nós percebemos que o início desse versículo fala sobre apacentar o rebanho, olhar pelo rebanho. No meio do versículo vai dizer sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Amém? Vos constituiu bispos. Nós entendemos então, meu amado, que nós estamos falando aqui sobre igreja, sobre pastores, sobre líderes, sobre quem está à frente de algum trabalho que se denomina trabalho ou missão cristã, não é? E nenhum trabalho, ou nenhuma igreja, ou nenhum movimento poderá funcionar se não tiver um dirigente, se não tiver um líder, se não tiver alguém à frente. Então nós entendemos, lá no capítulo 14, versículo 23, a congregação local, cheia do Espírito Santo, buscando a direção de Deus em oração, jejum, eles elegiam certos irmãos para o cargo de presbítero ou bispo, de acordo com as qualificações estabelecidas pelo Espírito Santo. Então, na realidade, é o Espírito que constitui o dirigente da igreja. O discurso de Paulo diante dos presbíteros de Éfeso é um trecho básico quanto aos princípios bíblicos sobre o exercício do ministério de pastor de uma igreja. Então tem alguns pontos, meu amado. Tem alguns pontos importantes que não podem ser ignorados nem deixados de lado. Ele tem que propagar a fé. Um dos deveres principais do dirigente é alimentar as ovelhas, mediante o ensino genuíno da palavra de Deus. Ele precisa ter sempre na mente que o rebanho que lhe foi entregue é a congregação de Deus, que ele comprou para si com o sangue precioso do seu Filho amado. Esta é a congregação. Paulo então descreve de que maneira serviu como pastor da igreja de Éfeso, tornou patente toda a vontade de Deus, advertindo e ensinando fielmente os cristãos de Efésios. Então ele pode exclamar: estou limpo do sangue de todos, porque foi um excelente pastor. Os pastores do nosso tempo devem instruir suas igrejas em todo o desígnio de Deus. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargos, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, 2 Timóteo 4:2. E nunca ministrar para agradar os ouvintes,
dizendo apenas aquilo que esses desejam ouvir. É interessante, meu irmão. É interessante esse ensino porque não se tem em algumas igrejas, mas o ensino do uso, costume, da doutrina, da disciplina. Porque justamente acontece o que está pedindo aqui. O que está, na verdade, aqui proibindo é o que tem acontecido. Há um ensino em algumas denominações, em algumas igrejas, mesmo na igreja milenar, centenária e milenar, tradicional, não há ensino de doutrina. Não há um ensinamento de disciplina. Mas como assim, Rodolfo? Quanto ao uso, né? Ao uso de vestimentas, ao comportamento, ao que nós ouvimos, ao que nós assistimos, ao que nós falamos, ensinamento sobre namoro. Não há. Não há. Sobre os lugares que nós frequentamos. Até mesmo não há um ensinamento a respeito do que nós postamos na rede, na internet. Não há. E este deve e é um dever dos líderes. Porque os líderes responsáveis por comunidades não foram levantados simplesmente porque são bonitos ou inteligentes, mas Deus levanta homens, os capacita para dirigir e os capacita para instruir, para dirigir e instruir, sempre visando a santidade. Então veja o que Paulo fala em 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Então, nenhum dirigente deve ministrar para agradar os ouvintes, mas ele deve ministrar para o crescimento do reino, agradando ou não. Agradando ou não. Existe um fenômeno meio que comum, é que todas as vezes que alguém é disciplinado, é comum essa pessoa trocar de igreja. E vai dar problema na outra igreja, porque não aceita ser exortado. É ovelha rebelde. E em muitos outros lugares, para não se perder membros, não se tem disciplina. Às vezes é um e o outro, mas não se tem, não se aplica. Mas não é o que Paulo está dizendo aos seus pastores. Aos pastores que ele enviou. Ele está dizendo, pregue a palavra, a tempo e também fora de tempo. Repreenda, exorte e doutrina esse povo. Então, propague essa fé. Não mude nem para a direita e nem para a esquerda. Não desvalorize. Não busque atalho. Não encontre atalhos. Não, ande pelo caminho. Custe o que custar. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo sobre o cuidado, o capricho, o zelo para propagar essa fé. E eu quero, assim, dizer, meu amado, que é justamente isso que todos nós precisamos entender. Eu sei que numa congregação, numa igreja, existem pessoas diferentes e muito diferentes da outra. No temperamento,
no jeito de entender as coisas. Eu sei, é uma diversidade. Quanto maior for o rebanho, mais dificuldade esse pastor vai ter. E aí a necessidade de ter obreiros cheios do Espírito Santo para ajudar, para juntos pastorear. São responsáveis pelas almas. Então nós vemos igrejas pequenas, igrejas grandes, nós vemos igrejas de mídia, onde fazem verdadeiros shows. Ali eu vou dizer para você, meu amado, é impossível que se tenha doutrina. Porque na maioria das vezes é show. Na maioria das vezes um esforço muito grande para evidenciar o nome do ministério. Há um esforço muito grande para evidenciar os milagres daquele ministério, as necessidades daquele ministério. Então, é difícil quando você não consegue ter um pastoreamento mais de perto com essas ovelhas. Mas esse é o chamado dos verdadeiros pastores. Propagar a fé. Depois, guardar a fé. Além de alimentar o rebanho de Deus, que já é muito difícil, o verdadeiro líder deve diligentemente resguardá-lo dos seus inimigos. Paulo sabe que no futuro Satanás levantará falsos mestres dentro da própria igreja. E também falsários vindo de fora. Isso era falado no tempo de Paulo. E agora, meu amado? Aonde ele sabia que muitos infiltrar-se-iam e atingiriam, e é o que está acontecendo, o rebanho com doutrinas antibíblicas. Conceitos mundanos e ideias pagãs e humanistas dentro da igreja. Por isso eu creio, irmão, que o púlpito é um lugar muito sério. Quanto mais gente se sobe para pregar num púlpito, a responsabilidade cresce maior, porque às vezes nós ouvimos pregações de um ponto de vista humano. São pregados a partir do ponto de vista humano daquele pregador. E não, a pregação deve ser pregada a partir do ponto bíblico, inspirado pela Bíblia, dependente totalmente da Sagrada Escritura. Então guardar a fé genuína, aquela que realmente foi a fé propagada por Jesus Cristo, e nada além, nada mais e nada menos, nem para a direita e nem para a esquerda. Sim, se é sim, não, se é não. O que passar disso vem do maligno. Mas nós estamos vendo um afrouxamento no quesito doutrina. Perdemos a qualidade no testemunho. Não perdemos na qualidade do louvor, nos cânticos. Não perdemos muitas das vezes na pregação, onde há muitas pessoas, graças a Deus, preparadas, pelo menos estudaram, têm conteúdo. Mas se não tiver a ação do Espírito Santo, tudo isso é cansativo, é repetitivo, é apenas uma coisa decorada. Não é o novo da presença do Senhor. E nós estamos perdendo a qualidade no testemunho. Nós estamos perdendo, irmão. E é um fenômeno mundial. Esse enfraquecimento, né? Essa perca de visão espiritual daquilo que é conveniente, daquilo que é inconveniente. Naquilo que realmente transmite pureza e naquilo que realmente transmite impureza. E sabe o que é isso, meu irmão? É esta infiltração de ensinos antibíblicos dentro, muitas das vezes, das congregações, das igrejas, dos movimentos. Claro, aonde a doutrina é muito frágil, aonde a doutrina ela vai abrindo exceções aqui e ali, claro que vai juntar muito mais pessoas. E por incrível que pareça, uma das maneiras de os líderes medirem se o encontro, se o retiro, se a igreja está boa, muitas das vezes é pelo número de membros. E esta é uma visão errada. É uma visão errada quando nós medimos se o trabalho está bom pelo número de pessoas. Porque se você quiser número de pessoas, meu irmão, é melhor, tira a doutrina para você ver.
Coloca só o pula-pula, coloca só as profecias, coloca só a gritaria, coloca só esse fenômeno para você ver. Vai lotar. Mas quando você vai puxando para o ensinamento bíblico, e eu não estou dizendo isso porque a gente não quer ver igrejas cheias, não é nada disso. É que é comum, quando o ensinamento é bíblico, ele é mais duro, ele é mais pesado, ele é mais difícil. Quando o ensinamento é genuinamente bíblico, para que se guarde a fé que é herdada dos apóstolos, a fé genuína, a fé verdadeira, os ensinamentos do Senhor, as dificuldades que eles diziam que era ser do Senhor, os sofrimentos que eles tinham na carne, no espírito, as provações, as tribulações, era justamente porque eles estavam guardando os ensinamentos genuínos. E quando nós vamos retirando isso para colocar, talvez a doutrina do determinismo, Deus vai fazer, talvez a doutrina daquela palavra que nós estamos ouvindo muito, da prosperidade, todo lugar onde eu pisar vai ser meu. Não é bem assim. Algumas profecias, meu amado, foram feitas diretamente para o povo de Israel. Outras para aquela época e outras para a nossa época. Nem todas as profecias ditas na Bíblia se aplicam para o nosso tempo. Mas, para atrair mais pessoas. Porque se você pega o Novo Testamento, meu irmão, você não vê nenhuma dessas profecias dizendo, olha, o solo que pisar será seu. Não, você não vê. O Novo Testamento, você consegue vir falar muito de renúncia, de dificuldade, de santidade, de consagração, de sofrimento, de humildade, de simplicidade, de pobreza, de dificuldade. Porque era isso que a igreja primitiva viveu. Era isso que eles experimentaram. E sabe qual que era o avivamento? O avivamento eram eles se quebrantarem em oração e Deus então dar a eles condições de continuar. Este era o avivamento. Eram as pessoas que se convertiam dos seus maus caminhos. Não tem gritaria, não tem pula-pula, não tem nada disso. Tem pessoas conscientes, pessoas raciocinando, pessoas que cultuam a Deus, sabendo o que estão fazendo, e não parte para a histeria, e não parte para a gritaria, mas simplesmente eles exaltam o Senhor conscientemente, até falam alto, até aumentam o seu tom de voz, amém? Mas eles não se baseiam nisso. Eles são racionais, eles raciocinam, eles entendem que o nosso Deus é um Deus que ouve, é um Deus que está atento, é um Deus que sabe todas as coisas. Então eles dependem totalmente desse Deus. E eu quero dizer outra coisa, meu irmão e minha irmã. O nível de busca e de santidade da congregação é reflexo do púlpito, é reflexo da sua liderança. Em todos os sentidos, meu irmão. É assim que funciona. Porque os discípulos foram chamados de cristãos? Porque eles eram seguidores de Cristo. Eles eram seguidores daquele líder, os discípulos estavam sempre aos pés daquele líder. Eles tinham as características daquilo que Jesus experimentou e viveu. Tanto é que morreram. Com mortes realmente difíceis, dolorosas. Foram mártires da igreja primitiva. Então, guardar essa fé. Porque no final dos tempos, meus irmãos, e são esses que nós estamos vivendo, os ensinos e a influência desses tipos de ensinamentos, de ideias, de falsários, de ensino de fé antibíblica, esses ensinos arruinarão a fé bíblica. Arruinarão a fé bíblica. Meu Deus. É o que tem acontecido, meu querido. O povo tem padecido, porque é uma fé frágil. É uma fé baseada em um Deus que só dá. Um Deus que só abençoa. Um Deus que só faz para mim.
Um Deus que não vai me deixar sofrer, um Deus que não vai me deixar chorar, um Deus que não vai me deixar padecer. E o que é que Jesus disse a Paulo? Separei você, você vai padecer muito pelo Evangelho. Mas hoje não se fala mais nisso. É bênção, é vitória. E esta não é a fé deixada pelos discípulos, meu irmão. É só você ler o Atos dos Apóstolos. E você não vai ver nada de facilidade. Você não vai ver nada de glória. Você não vai ver nada de vitória, 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 vitória. Você vai ver homens que choravam, homens que passavam frio, homens que passavam fome, homens que eram perseguidos, homens que dormiam no mato, nas florestas, escondidos dos seus perseguidores. E nós não estamos falando aqui de Antigo Testamento, nós estamos falando de Novo Testamento. E é aí que nós precisamos discernir que a doutrina antibíblica entrou na igreja, mas ela não entrou totalmente antibíblica. Ela pega trechos da Bíblia, ela pega versículos da Bíblia, ela traz pregadores que trazem versículos bíblicos com palavras bonitas e cheios de ardilosos comentários. E nós dizemos glória a Deus, porque entendemos que aquilo é o correto, mas não é o que a Bíblia tem ensinado. Nós não estamos guardando a fé primitiva, meu amado. Estamos enfraquecidos. Esses falsos mestres estão dentro das congregações. Paulo vai chamar de lobos cruéis, meu irmão. Ele está falando de pessoas de dentro. Indicando que são fortes, difíceis de subjugar. São insaciáveis e perigosos. Por isso são lobos cruéis. Tais indivíduos desviarão as pessoas dos ensinos de Cristo. E os atrairão a si mesmos. E ao seu evangelho distorcido. Isso é bíblico, meu irmão. O apelo de Paulo, então, impõe uma solene obrigação sobre todos os obreiros da igreja, no sentido de defendê-la e opor-se aos que distorcem a revelação original e fundamental da fé. Esses são os verdadeiros obreiros que defendem, que não permite doutrina estranha, ensinamento estranho, comportamento estranho. Que velam pelo testemunho. Eu quero dizer assim, em palavras bem simples. Se o meu traje provoca no meu irmão impureza, está errado. Se o meu comportamento provoca no meu irmão, na minha irmã impureza, está errado esse meu traje. É simples. Se a bênção que vem na minha vida é só coisas materiais, alguma coisa está errada. Estamos esquecendo do melhor, que é a santidade. Então, meu amado, a igreja verdadeira consiste somente daqueles que, pela graça de Deus e pela comunhão do Espírito Santo, são fiéis ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra. Por isso, é de grande importância na preservação da pureza da igreja de Deus que os seus líderes mantenham a disciplina corretiva, com amor. De repente é preciso chamar num quartinho, chamar na sala e falar pessoalmente. Pastorear. De repente, após o culto, seria interessante, olha, eu não tenho muito tempo, mas como sou pastor, eu vou ficar 20 minutos após o culto para atender. E alguém tem uma agenda e marca. Eu não sei como é que poderia ser feito, mas são ideias, meu irmão. Algumas situações têm que ser atendidas assim. É pastorear, é cuidar. É perceber quando uma alma, um homem, uma mulher, um irmão, uma irmã, está faltando às reuniões. Corre atrás, não espera alguém mandar. Vai, delega para alguém, vai lá ver o que está acontecendo. É cuidar, é não perder, é não deixar passar a oportunidade. Isso é liderar. Liderar não é estar em cima de um altar, de um púlpito, de um palanque. Liderar, muitas das vezes, nem é aparecer. Liderar é estar ali no alicerce. Estar ali, dando controle. Se não dá para atender todo mundo, delega. Por isso que Deus dá obreiros. Por isso que Deus vai dando pessoas, vai capacitando outras pessoas para juntos pastorear o rebanho. Bom, pelo menos é isso que a Bíblia está dizendo. Para não perder.
tentar ganhar novas almas e não perder as que estão no redil, porque tem acontecido essa evasão de almas. E eu quero dizer para você também que pula de igreja em igreja. Você está perdendo seu tempo. Eu quero dizer para você também que é muito dodói. Qualquer exortaçãozinha, pronto, se some. Eu quero dizer para você também que almeja cargos. Cargos você tem que almejar lá na fábrica, lá na sua empresa. Na igreja você tem que ficar na dependência do Espírito Santo. Talvez você nunca vá ter um. Talvez Deus está querendo te usar de outro jeito, mas a tua visão é uma visão ainda mundana. E Deus não consegue trabalhar a tua vida, meu amado e minha amada. Quantas pessoas que pararam no tempo. Sonhos foram embora. Esqueceram de depender totalmente do Senhor. Aleluia. Por isso, meu irmão, contentai-vos com o seu soldo, com aquilo que Deus te deu. Se tiver de acrescentar mais, quem vai acrescentar? O Senhor. Muitas pessoas frustradas porque não recebem tapinha nas costas. Tem muitas pessoas frustradas porque não reconheceram o teu trabalho. Ninguém é para te reconhecer, meu irmão. É Deus que vai te abençoar. Para de ficar esperando que alguém fique te elogiando o tempo todo. Ou você trabalha para o Senhor, ou você trabalha para agradar o ser humano. Ou você serve ao Senhor, ou você serve a Deus, ao ser humano. Estou servindo ao Senhor, mas ninguém reconheceu. Não é para nem reconhecer. Está querendo glória humana. Aleluia. Líderes eclesiásticos, pastores de igrejas locais e dirigentes administrativos da obra devem lembrar-se de que o Senhor Jesus os tem como responsáveis pelo sangue de todos os que estão sob seus cuidados. Se não está conseguindo levar mais o teu ministério, entrega, meu irmão. Se está misturando o teu ministério com outras coisas seculares, entrega. É muito mais correto, é muito mais tranquilo e verdadeiro e sincero da sua parte. Entrega. Não dá mais para mim, não é isso mais. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito mais do que ficar aí em cima de um título sustentando algo que você já não está mais afim. Já perdeu o encanto. A pior coisa que existe é alguém que perdeu o encanto. Eu não vou citar nome, mas existem alguns jogadores de futebol que é conhecido, são famosos. Que muitos clubes investem, mas a pessoa não tem mais encanto. Nós temos casos aqui no Brasil. Clubes grandes investem dinheiro em cima do nome, do passado que eles têm, do tempo que eles realmente faziam a diferença. Mas vai de um clube para o outro e só dá problema. Por quê? Porque perdeu o encanto. Tem um nome, mas não adianta, não tem encanto, não tem a unção mais, não tem a busca, não tem foco mais no rebanho do Senhor. Não tem foco mais em ganhar almas para o Senhor. Passa o tempo todo, investe o tempo todo nas suas coisas. E sustenta um nome que no passado realmente tinha tudo a ver, mas hoje não tem mais. Entrega. Se não quer, se não tem encanto, se não tem disposição, disponibilidade, para quê ficar pagando esse alto preço e até enfraquecendo o Evangelho de Jesus Cristo? É interessante, porque eu já disse aqui, vou dizer novamente. Uma pessoa que entrar na Embraer hoje, você está pensando que entra de qualquer maneira, meu amado? Você vai entrar numa empresa, numa gerência de uma grande empresa multinacional? Você pensa que você entra de qualquer jeito, meu irmão? Tem que ser gabaritado. Tem que batalhar, tem que estudar muito, tem que vencer outros concorrentes fortíssimos para entrar numa gerência de uma empresa, na direção de uma empresa, num grupo, num corpo de gerentes de uma empresa, de uma grande empresa. Isso estou falando a nível de mundo secular. Por que na igreja, muitas das vezes,
Não há mais esse zelo. Você fala bonito? Vem. Você canta bonito? Vem. Você tem influência? Vem. E esse não é o termômetro para medir se este servo, se esse obreiro está aprovado ou não. Pelo menos o que a Bíblia diz, quando foram buscar os diáconos para servir as mesas, precisavam ser cheios do Espírito Santo. Que não fosse um novo convertido, mas que fosse cheio do Espírito Santo. Amadurecido na fé. Porque quando vier as grandes tribulações, ele não vai abandonar o barco. Ele não vai perder o foco, como muitos têm perdido para entrar em outras áreas sociais. Então você não tem um chamado, entendo. Ou perdeu o foco. Anda correndo para lá e para cá. Mas não é por causa da obra mais. Isso que é interessante. É a mesma empolgação, é a mesma força, o mesmo ânimo, mas não está mais focado na obra. Não há frutos nem consequências, e a Bíblia diz, pelo fruto conhecereis. Se no mundo secular, para entrar numa grande empresa, você tem que ser gabaritado. Para ser dirigente, ministro, pastor, obreiro, alguém que está à frente. Existe uma condição, meu querido. Existe uma condição, e a condição é ser uma pessoa íntima do Espírito Santo de Deus. Caso contrário, não peça esse tipo de cargo ao Senhor. Aí ele vai prover, vai. Ele vai prover. Mas há tempo, há disposição, há disponibilidade, há foco. Como vamos dizer verdadeira igreja? Meu amado, é de grande importância na preservação da pureza da igreja de Deus que os seus pastores mantenham a disciplina corretiva com amor e reprovem com firmeza quem na igreja fala coisas perversas contrárias à palavra de Deus e ao testemunho apostólico. Ah, mas se eu falar ele for embora, irmão? É preferível, muitas das vezes, alguém que não quer nada com o Evangelho, escutar isso e decidir. Ele tem que decidir. Até quando nós vamos aceitar uma ovelha rebelde para dizer, está lá dentro, o importante está lá dentro. Não adianta, corrompe os que estão levando a sério. Se o dirigente deixar de ensinar e pôr em prática todo o conselho de Deus para a igreja, principalmente quanto à vigilância sobre o rebanho, não estará limpo do sangue de todos. Olha a responsabilidade dessa liderança. E Deus o terá por culpado do sangue dos que se perderem. Por ter ele deixado de proteger o rebanho contra os falsificadores da palavra. Meu Deus, isso é muito sério, gente. É interessante que esses dias eu fiz uma entrevista numa empresa e aquele que estava ali dando fazendo conosco o curso ali, não é? A integração, na verdade. Ele falou, olha, a empresa, ela está com X número de funcionários, está aumentando. Por quê? Porque a produção, ela aumentou e nós temos qualidade. Por isso nós ganhamos a preferência do cliente. Mas se perdermos a qualidade, perdemos os clientes. E se perdermos os clientes, a empresa não pensa em duas vezes em fazer corte aqui dentro dela. Porque não podemos perder o quê? A qualidade. Você perde a qualidade, você perde clientes. Isso no mundo secular, isso é muito sério. O cliente quer qualidade. É interessante que no mundo secular isso funciona. E precisa funcionar dentro das coisas espirituais. A qualidade se chama Bíblia. Este é a regra. Não é uma exceção, é regra. A Bíblia não é exceção, é regra, meu amado. O ensinamento de Cristo não é exceção, é regra. Mas temos feito exceções. Temos feito exceções e perdendo a qualidade. Perdemos a qualidade muitas das vezes. E é duro o que eu vou dizer, mas Deus vai cobrar da liderança por todas as almas que foram embora.
por falta de pastoreamento. Muitos vão embora porque não querem saber de mais nada. Mas muitos vão embora porque não receberam cuidados, suas feridas não foram curadas. E eu sei que qualquer um que tem algum tipo de responsabilidade dentro de uma congregação, de uma igreja, de um trabalho, é responsável por almas. Eu não posso dizer que é só pastor, mas todos que são liderança. Então, quando te derem um trabalho dentro de alguma congregação, pense se você vai dar conta. Caso contrário, diga não. Sabe por quê? É muito mais bonito e muito mais sincero do que dizer sim e não cumprir o seu chamado. Não é trabalho, irmão. Trabalha na empresa, trabalha no comércio, é missão, é chamado. Entenda, enquanto nós falarmos que é trabalho, vamos nos cansar e vamos sempre esperar agradecimento. E vamos nos frustrar, porque a obra do Senhor, a glória é só para Ele. É só para Ele. É altamente importante que os responsáveis pela direção da igreja mantenham a ordem quanto aos assuntos teológicos, doutrinários e morais. Doutrinários e morais. Ou seja, imorais ou imoralidade não pode haver. A pureza da doutrina bíblica e de vida cristã deve ser celosamente mantida nos institutos bíblicos, nas faculdades evangélicas, nos seminários das editoras e nos demais segmentos da igreja. Aleluia. A questão principal aqui é a nossa atitude para com as escrituras divinamente inspiradas, que Paulo chama de palavra da graça. Falsos mestres, pastores e líderes tentarão enfraquecer a autoridade da Bíblia através dos seus ensinos corrompidos. Tem gente ensinando psicologia. Os 10 passos para ser feliz. Os 10 passos para a sua liderança dar certo. Os 5 passos para o seu casamento evoluir. Quando não é isso, é aquele CD de música suave. Fecha seus olhos, pensa no Senhor. Olha, entra no teu coração. O Senhor Jesus está entrando no quarto da tua vida. E Ele vai curar você. E Ele vai entrar e vai arrancar suas feridas. Vai, relaxa, meu amado. Oh, entra dentro do teu coração. E aquela música suave, aquela nova era dentro das igrejas, dos movimentos, aquela música, aquele teclado, aquela suavidade, aquilo tudo, dorme no Espírito, vai, meu irmão, entra no repouso, você está sendo tocado, Jesus te carrega no colo, oh meu Deus. Gente, subterfúgios, quando não tem ensinamento bíblico, se busca subterfúgios, esquece o verdadeiro ensinamento, doutrinas cheias de humanismo, cheio de controle da mente, cheio de psicologia, de indução, de até gnose, entram dentro das igrejas, terapias. Você vai tomar agora o cálice do amor e vai receber uma mensagem de amor e você vai encontrar a sua cara metade aqui na igreja. Vamos apagar as luzes, vamos colocar uma música bem romântica, porque agora você vai receber... Gente, que é isso? É disso que eu estou falando. Talvez você vai falar para mim, não, eu estou ouvindo isso aí, mas na minha igreja não acontece isso. Glória a Deus! Glória a Deus se na tua igreja os homens são de oração, a liderança realmente tem um pulso firme, porque não é mais coisa comum, meu amado. Não é coisa comum. Esse tipo de comportamento hoje vale tudo para se atrair as pessoas. Mas se você faz de tudo para atrair as pessoas, você vai ter que fazer de tudo para mantê-las. Não adianta fazer de tudo para trazer e depois querer doutrinar que todos vão embora mesmo. Porque você não trouxe pela palavra, você trouxe pelos subterfúgios, você trouxe pelas ideias, você trouxe pelas apostasias, pelos ensinamentos antibíblicos, pela facilidade.
A pessoa se sentiu emocionada, a pessoa sentiu um arrepio, então ela falou, é aqui que é Deus. E chega ali, você quer doutrinar, vai todo mundo embora porque não se converteram de fato. Foram atraídas de maneira errada. Porque a Bíblia diz que é Deus que atrai, é o Pai que atrai. Não é a psicologia, não é a nossa inteligência, a nossa maneira calma, o nosso jeito ardiloso, cheio de palavras bonitas que vai converter as pessoas, mas é uma obra do Espírito Santo. É a Escritura, meu amado. Sabe o que forma realmente pessoas à altura, à estatura de Cristo? É a Escritura. Mas eu digo para você, a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Sabe por quê? Porque quando se aplica a Escritura, quando se aplica a palavra de Deus, são poucos que ficam, é comum isso. Então cuidado com essa evangelização de massa, onde pessoas vão, pessoas vêm, pessoas vai, pessoas caem, multidões e multidões e multidões. Muitas das vezes não tem aplicação da palavra. A igreja que perde o zelo ardente do Espírito Santo pela sua pureza, que se recusa a tomar posição firme em prol da verdade e que se omite em disciplinar os que minam a autoridade da palavra de Deus, logo deixará de existir como igreja neotestamentária. É o que está cheio aí, irmão. Igreja tem um monte. Mas igreja neotestamentária já são bem poucas. E não é longe não, meu amado. Se você tem sede da palavra, se você é pessoa que fuça, que pesquisa, que sempre está lendo, que sempre está dando ouvido ao Espírito Santo. Muitas pessoas falam, não existe mais profecia. Talvez não exista aquelas profecias que alardeavam a igreja. Mas isso não quer dizer que Deus não vai falar com você, meu irmão. É só você aprender. A Bíblia diz que quando você quer orar, entra no teu quarto, no silêncio do teu quarto. Fala com o teu Senhor, ninguém precisa saber. Quando vai jejuar, ninguém precisa saber. É ali no silêncio. E Deus falará contigo. É isso aí, não deixou de funcionar não. Isso aí funciona até os dias de hoje. Isso aí funciona até os dias de hoje, meu irmão. Mas não se assuste que as coisas vão ficando difíceis mesmo. Não vá porque todo mundo foi. Não faça porque todo mundo faz. Não pule porque todo mundo pula. Procura ouvir o Senhor. Procura deixar o Espírito Santo ser aquele que te guia. Ele ainda é o mesmo. Ele te batiza com o Espírito Santo. Ele te batiza, ele te enche, ele vem na tua vida. Ele te dá intimidade com o próprio Deus. Espírito Santo. Não pode deixar de agir em nós, senão nós estamos perdidos, irmão. Não confunda a ação do Espírito Santo com histerismo. Não confunda a ação do Espírito Santo com bagunça. Não confunda a ação com o Espírito Santo com esses fogaréu humano e tempestivo e ao mesmo tempo emocional que tem tomado conta de muitos lugares. Veja o fruto. O diabo trabalha sério, desculpa, mas ele trabalha sério para realmente arrebentar a igreja no meio. E infelizmente tem tido êxito em muitos lugares. Posso dizer que não em todos, mas em muitos. E arrebentado pessoas. E levado mesmo para a lascívia, levado para o homossexualismo, levado pela avareza, pelo poder. Pessoas de alto escalão de muitas igrejas corrompidos pela avareza, corrompidos pelo dinheiro. Pessoas do corpo da igreja não vencendo a tentação na carne, não vencendo a tentação na vida da sexualidade. Por quê, meu irmão? Porque tudo isso é muito complicado e difícil. Mas eu quero te dizer, querido, esta situação, sim, esta não é regra. São as exceções. Vai abrindo exceções. A regra é a palavra de Deus. As exceções são essas saídas, porque é difícil. Às vezes nós ficamos esperando a busca espiritual nossa lá no culto de 1h30. Lá no culto de 2 horas. Não temos busca, não temos leitura. Você já leu a Bíblia esse ano, por exemplo? Fez um plano de leitura? Ah, mas não precisa. Claro que não precisa, mas claro que também precisa.
Existe as explicações. Não precisa no sentido de que se você ler já está bom. Mas precisa no sentido de você ler para estar se atualizando cada dia mais. Então, no sentido de que você lê a Bíblia já está suficiente, realmente não precisa. Mas no sentido de você estar sempre buscando, se atualizando, precisa. Mas a nossa carne ainda tem mandado. Por isso hoje, essa palavra está falando com líderes. Eu não vou dizer só um líder, porque normalmente nas igrejas tem um líder principal, que talvez seja o pastor, que é o pastor. Mas ele conta, ele levanta do meio da igreja, ele tem aquela visão, ele vai levantando do meio da igreja pessoas para o auxiliarem. E essas precisam ser com ele. Precisam ser com ele. E se tiver algo contra, algo que não concorda, leva num canto, não adianta falar para outro. Leva num canto e conversa. Porque há muitas pessoas esperando palavras que realmente são palavras de vida. Palavras que funcionem. E que nessa tarde, já à noite, o Espírito Santo trabalha em todos nós. Levantem-se homens, mulheres, pessoas determinadas, cheias do Espírito Santo. E as que estão levantadas, que se renovem. Como Paulo disse a Timóteo, recomendo-te que volte ao primeiro amor. Tome ânimo de novo, projetos, ideias, vamos buscar, vamos correr, vamos fazer, vamos orar, vamos fazer sério, consciente, racionalmente. E não didaticamente ou profissionalmente, não. Mas uma dependência total do Senhor. Para que ainda possamos colher frutos. Eu sei que é uma geração a nós de fins de tempo. Mas não podemos deixar de acreditar. Que Deus te abençoe, nos abençoe e nos guarde. Em nome